Minha esposa me traía há meses bem debaixo do meu nariz. Naquela noite de domingo, eu estava jantando na casa do meu filho quando o vizinho me ligou desesperado. Hélio, estou ouvindo gritos na sua casa. Corri para casa esperando encontrar ladrões, mas a realidade foi muito pior. Encontrei minha esposa brigando com o amante porque ele queria levar nossos objetos de valor. Eles tinham as chaves da minha casa, acesso às minhas contas e achavam que eu era idiota demais para descobrir. Fingi que ia pensar no assunto, mas já tinha um plano. Na semana seguinte, executei uma vingança tão perfeita que ela só descobriu quando foi tarde demais. O que aconteceu naquela audiência de divórcio deixou todo mundo de boca aberta. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? O cheiro do feijão tropeiro pairava na cozinha quando meu filho Bruno colocou mais uma cerveja gelada na minha frente. Era domingo, 7h30 da noite, e estávamos celebrando a promoção dele na construtora onde trabalhava como engenheiro civil. Aos 28 anos, Bruno havia conseguido ser promovido a gerente de obras, e eu não poderia estar mais orgulhoso. Pai, não acredito que consegui, disse ele sorrindo enquanto servia mais um pouco de farofa no meu prato. Depois de tudo que você fez para me dar estudo, finalmente posso começar a retribuir. Eu engoli o nó na garganta. Bruno sempre foi um filho exemplar, diferente de tantos jovens que eu via por aí. Aos 52 anos, depois de 3 décadas trabalhando como técnico em refrigeração, eu sabia o que era ralar para sustentar uma família. Cada real que gastei na faculdade dele foi um investimento no futuro que eu nunca tive. Você merece, filho. Sempre foi esforçado, respondi, observando o pequeno apartamento que ele havia alugado no bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte. Era modesto, mas limpo e bem cuidado, reflexo do caráter dele. Bruno havia preparado um jantar simples, mas caprichado. Feijão tropeiro, couve refogada, linguiça acebolada e farofa. Comida mineira de verdade, do jeito que a mãe dele, Sônia, sempre fazia em casa. Pensar nela me trouxe uma pontada estranha no peito, algo que vinha acontecendo com mais frequência nos últimos meses. E a mãe, pai? Por que ela não veio hoje? Perguntou Bruno, como se tivesse lido meus pensamentos. Engoli seco antes de responder. Você conhece sua mãe? Disse que tinha dor de cabeça e preferiu ficar em casa descansando. Era a desculpa que Sônia vinha usando constantemente. Sempre tinha alguma coisa. Dor de cabeça, cansaço, compromissos de última hora com as amigas do trabalho. Na verdade, fazia semanas que Sônia mal conversava comigo em casa. Casados há 30 anos, eu sabia quando algo estava errado. Ela trabalhava como supervisora administrativa numa empresa de logística e ultimamente chegava cada vez mais tarde, sempre com explicações vagas sobre reuniões e projetos especiais. Pai, posso falar uma coisa? Bruno baixou o tom de voz, mexendo nervosamente no garfo. Tenho notado que vocês andam meio distantes. Está tudo bem entre você e a mãe? A pergunta me pegou desprevenido. Bruno sempre foi observador, mas eu não imaginava que nossa situação estava tão óbvia assim. Tentei manter a compostura. Não queria preocupar meu filho justo no dia da promoção dele. Não é nada demais, Bruno. Você sabe como é. Depois de tantos anos de casamento, às vezes a gente passa por fases mais quietas. Forcei um sorriso, mas por dentro sentia que estava mentindo para mim mesmo tanto quanto para ele. Os sinais estavam lá há meses, talvez até mais tempo. Sônia tinha trocado o telefone alegando que o antigo estava com defeito, mas escolheu um modelo caro, muito além do que precisávamos. Começou a se cuidar mais, fazendo dieta, comprando roupas novas, sempre com a desculpa de que queria se sentir melhor consigo mesma. Teve também aquela vez que encontrei um recibo de restaurante na bolsa dela, um lugar caro no centro da cidade, conta para 2 pessoas, numa data em que ela disse ter trabalhado até tarde. Quando perguntei, ela explicou que foi um almoço de trabalho com uma cliente importante. Na época, aceitei a explicação. Pai, sei que não é da minha conta, mas... Bruno hesitou, como se me disse as palavras.
A mãe tem andado diferente. Nas poucas vezes que vim em casa ultimamente, ela parecia, sei lá, mais distante. E sempre com pressa para sair ou atender o telefone. Suas palavras ecoaram pensamentos que eu vinha tentando abafar. Bruno morava sozinho há 2 anos, desde que se formou, e conseguiu o primeiro emprego, mas ainda visitava nossa casa pelo menos 2 vezes por semana. Se até ele estava notando mudanças no comportamento da mãe, então a situação estava pior do que eu queria admitir. Talvez seja só estresse do trabalho dela, disse, mais para me convencer do que para explicar. Você sabe como anda difícil no mercado. Todo mundo trabalhando dobrado para manter o emprego. Bruno assentiu, mas pelo olhar dele percebi que não estava totalmente convencido. Mudamos de assunto falando sobre os projetos que ele ia assumir na nova posição, mas a semente da dúvida havia sido plantada de forma definitiva na minha cabeça. Eram quase 9 horas quando meu telefone tocou. O nome Seu Antônio apareceu na tela. Meu vizinho de 75 anos, aposentado, que morava na casa ao lado há mais de 20 anos. Estranhei. Seu Antônio só ligava em emergências ou para pedir algum favor específico. Oi, seu Antônio, tudo bem? Atendi, já sentindo um frio na barriga. Hélio, desculpa incomodar no domingo à noite, mas estou ouvindo uns gritos na sua casa. Sons estranhos, como se tivesse gente brigando. A voz do vizinho carregava preocupação real. Pensei que vocês tinham voltado, mas vi que seu carro não está na garagem. Será que não é ladrão? Meu sangue gelou. Sônia havia dito que ficaria em casa descansando, com dor de cabeça. Se havia pessoas gritando na nossa casa e meu carro não estava lá, significava que ela tinha saído e deixado a casa aberta, ou... Seu Antônio, o senhor tem certeza? Que tipo de gritos? Hélio, é discussão mesmo. Vozes altas, pessoas brigando. Uma voz de mulher que parece a da Sônia. E uma voz de homem que eu não reconheço. Estou aqui na minha área de serviço e dá para ouvir bem. Bruno percebeu minha expressão e se aproximou. O que foi, pai? Cobri o telefone e sussurrei. Seu Antônio está ouvindo gritos na nossa casa. Voltei ao telefone. Seu Antônio, o senhor pode ver se tem algum carro estranho na rua? Deixa eu dar uma olhada. Tem sim, um Corolla prata parado ali em frente à casa do Marcelo. 2 casas depois da sua. Não reconheço o carro. Minha mente disparou. Sônia sempre comentava sobre um colega de trabalho que tinha um Corolla prata novo. Rogério, gerente de vendas da empresa onde ela trabalhava. Ela sempre falava bem dele. Dizia que era competente, que a ajudava com alguns projetos. Pai, quer que eu vá com você? Perguntou Bruno, já pegando as chaves do carro. Seu Antônio, vou chegar aí em 20 minutos. Se a situação piorar, chama a polícia, está bem? Pode deixar, Hélio, vou ficar de olho. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. 30 anos de casamento. Uma vida inteira construída ao lado de uma pessoa. E, de repente, nada mais fazia sentido. As peças começavam a se encaixar. Os atrasos, o telefone novo, as roupas diferentes, o comportamento distante. Bruno, você fica aqui. Isso pode ser qualquer coisa, não quero te envolver. Pai, de jeito nenhum. Se tem alguma coisa errada acontecendo, vou junto. Somos família. Durante os 20 minutos de viagem pelo trânsito noturno de Belo Horizonte, minha mente trabalhou como um computador processando dados. Bruno dirigia em silêncio respeitoso, percebendo que eu precisava organizar os pensamentos. Nossa casa ficava no bairro Prado, numa rua tranquila com casas antigas, algumas reformadas, outras mantendo a arquitetura original dos anos 80. Era um bairro de classe média, onde todo mundo se conhecia e cuidava dos vizinhos. Comprei aquela casa em 1995, logo depois que Bruno nasceu, com muito sacrifício e um financiamento que levou 15 anos para quitar. Cada cômodo daquela casa contava nossa história. A cozinha onde Sônia preparava almoços de domingo para a família inteira. A sala onde assistíamos televisão todas as noites, Bruno pequeno dormindo no meu colo. O quarto que dividimos por 3 décadas, onde fizemos planos, dividimos sonhos, enfrentamos dificuldades juntos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Pai, posso falar uma coisa? Bruno quebrou o silêncio quando paramos no semáforo da avenida principal.
Nos últimos meses, percebi que a mãe anda muito tempo no telefone. Sempre que chego em casa de surpresa, ela está conversando baixinho e desliga rapidamente quando me vê. Mais um pedaço do quebra-cabeças. Por que você não me contou antes? Porque pensei que fosse paranoia minha, e também porque é a minha mãe. Nunca imaginei que ela fosse capaz de... Ele não terminou a frase, mas ambos sabíamos o que estava nas entrelinhas. Sônia sempre foi uma esposa dedicada, mãe presente, mulher de família. Aos 47 anos, depois de criar um filho e construir uma carreira sólida, por que ela arriscaria tudo isso? Tem outra coisa, pai. Bruno continuou, claramente desconfortável. Mês passado, quando fui no mercado perto de casa, vi a mãe numa lanchonete no shopping. Ela estava com um homem que eu não conhecia. Pareciam bem... íntimos. Pensei em ir cumprimentar, mas alguma coisa me disse para não ir. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim, íntimos? Eles estavam sentados do mesmo lado da mesa, muito próximos. Ela estava rindo de um jeito que... Sei lá, pai. De um jeito que ela não ria em casa há muito tempo. Quando viramos na nossa rua, tudo parecia normal à primeira vista. As casas com as luzes acesas, alguns vizinhos na calçada aproveitando o clima ameno da noite. Mas meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso no ouvido. Estacionamos 2 casas antes da nossa, como uma estratégia instintiva. O Corolla prata estava exatamente onde seu Antônio havia descrito, parado em frente à casa do Marcelo. As luzes da nossa casa estavam acesas, tanto da sala quanto do quarto. Bruno, vou pedir mais uma vez. Fica no carro. Pai, esquece. Vamos juntos ou eu vou sozinho. Conhecia meu filho bem demais para continuar discutindo. Caminhamos silenciosamente pela calçada, eu na frente, ele logo atrás. Quando chegamos no portão da nossa casa, consegui ouvir vozes alteradas vindo de dentro. Tinha razão. Uma era definitivamente a voz da Sônia, mais aguda quando ela estava nervosa ou brava. A outra era uma voz masculina que eu não reconhecia, mas que soava familiar. Provavelmente porque Sônia já havia mencionado esse homem muitas vezes em conversas sobre o trabalho. Abri o portão devagar, tentando não fazer barulho com a dobradiça que rangeu. Chegamos até a porta da frente e as vozes ficaram mais nítidas. Eles estavam discutindo na nossa sala. Você disse que ele só voltava depois das 10. Era a voz do homem claramente irritado. Como é que eu ia saber que o vizinho ia ligar para ele? Sônia respondeu, e havia uma tensão na voz dela que eu nunca tinha ouvido antes. Além do mais, você que insistiu em levar essas coisas hoje. Essas coisas custaram uma fortuna, Sônia. Não vou deixar para trás. Minha mão tremeu ao colocar a chave na fechadura. Que coisas! Que coisas eles estavam levando da minha casa. Bruno me olhou com uma expressão de quem acabara de entender a gravidade da situação. Respirei fundo e abri a porta. A cena que encontrei na minha sala vai ficar gravada na minha memória para o resto da vida. Sônia estava de pé ao lado do sofá, usando uma blusa que eu nunca tinha visto. Maquiada de um jeito elaborado demais para quem estava descansando em casa com dor de cabeça. Ao lado dela, um homem de uns 40 anos, cabelo grisalho bem cortado, vestindo uma camisa social cara. Nas mãos dele, minha televisão de 55 polegadas que eu tinha comprado, parcelada no cartão para assistirmos os jogos da Copa do Mundo juntos. No chão, havia uma caixa com alguns objetos que reconheci imediatamente. O aparelho de som que ganhei de presente de aposentadoria da empresa, meu relógio de pulso dourado que era a herança do meu pai e algumas joias que eu havia dado para a Sônia ao longo dos anos. Os dois congelaram quando me viram. O silêncio durou uns 5 segundos eternos, até que Sônia tentou tomar a iniciativa. Hélio, você chegou cedo. Ela forçou um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Este é o Rogério, meu colega de trabalho que eu sempre comento. Ele veio me ajudar com uma coisa. Rogério largou a televisão no chão sem cerimônia. Boa noite, disse, estendendo a mão como se fosse a coisa mais normal do mundo estar na casa de um homem carregando os pertences dele numa caixa. Ajudar com o que exatamente? Perguntei, mantendo a voz calma.
mas sentindo uma raiva crescendo no peito como lava de vulcão. Bruno entrou atrás de mim e a expressão no rosto de Sônia mudou completamente. Ela não esperava que o filho estivesse ali. Bruno, o que você está fazendo aqui? A pergunta certa é: o que ele está fazendo aqui? Bruno apontou para Rogério, a voz carregada de uma raiva controlada que herdou de mim. Rogério tentou sair pela tangente. Olha, eu acho melhor eu ir embora. Sônia, a gente conversa depois. Ninguém vai embora coisa nenhuma. Falei, fechando a porta atrás de mim. Primeiro, quero entender o que está acontecendo na minha casa. Segundo, quero saber por que vocês estão levando minhas coisas. Sônia e Rogério trocaram olhares desesperados. Era óbvio que eles não tinham ensaiado para essa situação. O plano deles, qualquer que fosse, não incluía ser pegos em flagrante. Hélio, eu posso explicar. Sônia começou, mas a voz tremia. Eu e o Rogério. Oh, não. Vocês o quê? Pressionei dando um passo na direção deles. Nós estamos juntos há alguns meses. Ela disse rapidamente, como quem arranca um band-aid. Não era para você descobrir assim. Bruno soltou um "mãe" de indignação que ecoou pela sala inteira. E isso justifica vocês estarem roubando as coisas da minha casa? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Não estamos roubando nada. Rogério finalmente se manifestou. Essas coisas que estão na caixa, a Sônia disse que eram dela. As joias, o relógio. O relógio era do meu avô. Gritei, perdendo completamente a compostura. Passou do meu pai para mim, e as joias eu dei para ela durante nosso casamento. Tecnicamente as joias são minhas, Sônia disse, num tom defensivo que soou patético. E o relógio? Bem, depois de 30 anos de casamento eu achei que podia simplesmente pegar minhas coisas e dar para seu amante. Completei a frase. Não é bem assim, pai. Bruno se meteu na conversa. Mãe, como você pôde fazer isso com a nossa família? Sônia desabou no sofá, finalmente mostrando alguma emoção genuína. Vocês não entendem. Eu me sinto viva pela primeira vez em anos. O Rogério me faz sentir especial, desejada. Há muito tempo que você e eu só dividimos a mesma casa, Hélio. Não somos mais um casal de verdade. Suas palavras me atingiram como navalhas. Parte de mim sabia que nossa relação estava fria há anos, mas nunca imaginei que ela chegaria ao ponto de me trair e ainda por cima tentar levar embora as coisas que construí com tanto esforço. E a solução era me trair e roubar minhas coisas? Perguntei, sentindo uma decepção tão profunda que chegava a dar náusea. Não é roubo. Rogério tentou defender. A Sônia me disse que vocês iam se separar mesmo, que isso aqui era só questão de tempo. Questão de tempo? Bruno olhou para a mãe com desprezo. Você já tinha tudo planejado, não é? Ia abandonar o pai e ainda levar as coisas da casa? Sônia não respondeu, mas sua expressão confirmou a suspeita do filho. Rogério tentou amenizar a situação. Olha, acho que todo mundo aqui precisa conversar com calma. Essas coisas acontecem, é da vida. Eu e a Sônia nos apaixonamos. Não foi planejado. Não foi planejado? Gritei. Então por que vocês estavam levando minhas coisas embora como ladrões na calada da noite? Porque eu sabia que você ia dificultar as coisas. Sônia finalmente mostrou sua verdadeira face. Você é muito apegado a objetos, Hélio. Essas coisas materiais não significam nada comparado com a felicidade das pessoas. A hipocrisia dela me deixou sem palavras por alguns segundos. Ela estava levando exatamente essas coisas materiais que supostamente não significavam nada. Mãe, a senhora está ouvindo o que está falando? Bruno estava vermelho de raiva. Está chamando o pai de materialista enquanto rouba as coisas dele? Não estou roubando, ela gritou de volta. Metade dessa casa é minha, metade dessas coisas é minha. Eu trabalhei 30 anos para ajudar a pagar tudo isso. Ah, é mesmo? Falei, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Era como se uma chave tivesse virado na minha cabeça. Então você acha que tem direito à metade de tudo? Claro que tenho. Somos casados no regime de comunhão universal. Rogério assentiu, como se soubesse do que estava falando. Isso mesmo.
No Brasil, quando não há pacto antinupcial, tudo é dividido meio a meio. Sorri. Pela primeira vez na noite, sorri de verdade. Tanto Sônia quanto Rogério estranharam minha reação. O que foi? Ela perguntou desconfiada. Nada, nada. Respondi, caminhando até a estante onde guardava nossos documentos importantes. Só estou lembrando de uma coisa que você aparentemente esqueceu. Abri a gaveta da estante e procurei pela pasta azul onde guardava nossos papéis de casamento. Sônia e Rogério me observavam, claramente inquietos. Bruno também estava curioso. Hélio, o que você está procurando? Sônia perguntou. Só uns documentos. Respondi, encontrando finalmente o que queria. Você se lembra quando a gente se casou, Sônia? 1993. Você estava grávida do Bruno. Eu tinha 22 anos. Você 22. Claro que lembro. E daí? Você lembra que a sua mãe, que Deus a tenha, insistiu para a gente assinar uns papéis antes do casamento? Disse que era para proteger a família dos dois lados? Vi a cor sumindo do rosto da Sônia. Rogério franziu a testa. Que papéis? Ele perguntou. Abri a pasta e tirei um documento amarelado pelo tempo. O pacto antinupcial que a gente assinou 2 dias antes do casamento. Regime de separação parcial de bens. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Bruno se aproximou para ver o documento. Separação parcial significa que os bens adquiridos antes do casamento ficam com cada um, e os adquiridos depois são divididos. Continuei folheando as páginas. Só que tem uma cláusula interessante aqui. Sônia estava pálida. Hélio, isso foi há 30 anos. Ninguém se lembra dessas coisas. Eu me lembro, falei mostrando o papel. Cláusula 5ª. Em caso de adultério comprovado de qualquer das partes, a parte culpada perde o direito à divisão de bens adquiridos durante o casamento. Rogério engoliu seco. Isso é válido? É válido sim, Bruno respondeu pegando o documento das minhas mãos. Ele sempre foi inteligente, formado em engenharia, mas também entendia de leis básicas. E, pelo que eu acabei de ver aqui, minha mãe não tem direito a nada. Isso é ridículo, Sônia gritou. Esse papel deve estar vencido, 30 anos. Pactos antinupciais não vencem, mãe. Eles são válidos até que o casamento seja dissolvido. Sônia tentou argumentar. Mas vocês não podem provar que houve adultério. Não é porque vocês me encontraram aqui com o Rogério que... Mãe, a senhora estava literalmente roubando as coisas de casa com o amante. Bruno interrompeu. Acho que isso é prova suficiente. Além do mais, continuei, voltando à pasta de documentos. Tem uma coisa que vocês não sabem. Nos últimos 2 anos, depois que percebi que você estava mudando, Sônia, eu tomei algumas precauções. Tirei outro documento da pasta. Procuração passada para o Bruno, dando a ele poderes para administrar meus bens em caso de necessidade. Que necessidade? Rogério perguntou, claramente perdido. A necessidade de proteger meu patrimônio de pessoas que poderiam querer se aproveitar de mim. Respondi, olhando diretamente para Sônia. Você achou que eu não percebi suas mudanças nos últimos meses? As mentiras, os atrasos, o comportamento estranho? Bruno abriu o documento da procuração. Pai, mas isso aqui tem data de 6 meses atrás. Exato. Registrado em cartório, tudo legal. Eu já desconfiava que algo estava errado, filho. Um homem de 52 anos não é idiota. Sônia estava visivelmente desesperada. Hélio, a gente pode conversar sobre isso. Não precisa ser assim. Conversar sobre o quê? Perguntei. Sobre como você me traiu. Sobre como tentou roubar minhas coisas. Sobre como mentiu para o nosso filho. Eu não menti para ninguém. Ah, não? Bruno se manifestou. Então, por que a senhora disse que estava com dor de cabeça em casa, quando na verdade estava aqui com ele planejando roubar as coisas do pai? Rogério tentou tomar as rédeas da situação. Pessoal, vamos todos respirar fundo. Isso aqui pode ser resolvido de forma civilizada. Civilizada? Gritei. Vocês invadiram minha casa, tentaram roubar minhas coisas, destruíram minha família e agora querem resolver de forma civilizada? Caminhei até a caixa onde estavam minhas coisas e comecei a tirar tudo de lá, uma por uma.
O relógio do meu pai, as joias que dei para Sônia, o aparelho de som. Cada objeto representava uma memória, um momento da nossa vida que ela estava disposta a jogar fora por um caso extraconjugal. Vou deixar bem claro para vocês dois, falei, com uma calma que eu mesmo não esperava. Primeiro, Sônia, você vai sair desta casa agora. Segundo, Rogério, você nunca mais põe o pé na minha propriedade. Terceiro, amanhã de manhã eu vou procurar um advogado para dar entrada no divórcio. Hélio, não precisa ser assim radical. Sônia tentou uma última cartada. A gente pode tentar uma terapia de casal, conversar. Conversar? Bruno riu com amargura. Mãe, a senhora estava literalmente saindo de casa com as coisas do pai. Que terapia vai resolver isso? Bruno, você não entende a complexidade de um casamento adulto. Ela disse, tentando usar a carta do autoritarismo maternal. Eu entendo que a senhora traiu meu pai e tentou roubar ele. Bruno respondeu, elevando a voz. E entendo que agora está tentando se fazer de vítima. Rogério, percebendo que a situação estava completamente fora de controle, começou a se dirigir para a porta. Sônia, acho melhor a gente ir mesmo. Amanhã vocês conversam com mais calma. Ninguém vai conversar nada amanhã, falei. Sônia, pega suas roupas e sai, você tem 10 minutos. Hélio, essa casa também é minha. Era sua, não é mais. Mostrei novamente o pacto antinupcial. E antes que você tente inventar alguma coisa, deixa eu te avisar. Amanhã cedo vou ao banco e vou bloquear todas as contas conjuntas. Vou cancelar todos os cartões que estão no meu nome. Vou trocar todas as fechaduras. O desespero no rosto dela era visível. Você não pode fazer isso. É ilegal. É perfeitamente legal, Bruno confirmou. O pai tem todo o direito de proteger os bens dele quando há evidência de má-fé da outra parte. Sônia subiu correndo para o quarto. Consegui ouvir ela abrindo gavetas, jogando roupas numa mala. Rogério ficou na sala, visivelmente desconfortável, olhando ora para mim, ora para Bruno. Escuta. Ele tentou puxar conversa. Não era isso que a gente queria que acontecesse. O que vocês queriam então? Perguntei. Que eu descobrisse de que jeito. A Sônia ia contar para você. A gente só estava organizando as coisas antes. Organizando roubando minhas coisas? Não eram suas coisas. Ele disse mostrando sua verdadeira face. Eram coisas do casal. A Sônia tem direito... A Sônia não tem direito a nada. Bruno interrompeu. E o senhor não tem direito a dar palpite na situação da nossa família. Rogério ia responder quando Sônia desceu com 2 malas grandes, o rosto inchado de chorar. Pronto, ela disse, tentando manter alguma dignidade. Mas isso não vai ficar assim, Hélio. Vou procurar meus direitos. Pode procurar, respondi. Mas vai encontrar exatamente o que está naqueles documentos ali. Nada. Bruno abriu a porta da frente. Mãe, o carro do seu amigo está ali fora. Acho melhor vocês irem. Sônia parou na porta e me olhou nos olhos pela última vez como minha esposa. Você sabe que eu te amei de verdade, não sabe? Nos primeiros anos, se você me amasse de verdade, não teria feito isso, respondi. Não teria tentado roubar as coisas que construí com tanto suor. Não teria mentido para o nosso filho. Ela saiu sem dizer mais nada. Rogério a seguiu, carregando uma das malas. Quando a porta se fechou, Bruno e eu ficamos sozinhos na sala que há 5 minutos ainda era o cenário de uma família destruída. Pai, Bruno disse, pondo a mão no meu ombro. Você está bem? Olhei ao redor da minha casa. Nossa casa. A casa que construí pensando em dar uma família feliz para meu filho. De certa forma, ainda era isso que eu estava fazendo. Estou, filho. Pela primeira vez em meses estou bem. Bruno insistiu em ficar comigo naquela primeira noite. Fizemos café, sentamos na cozinha. E pela primeira vez em anos conversamos como homens adultos, não apenas como pai e filho. Pai, posso perguntar uma coisa? Como faz tempo que você sabia? Suspeitava há uns 4 meses, respondi, mexendo o açúcar no café. Mas saber mesmo só hoje, quando o seu Antônio ligou e eu juntei todas as peças. E por que você fez aquela procuração para mim há 6 meses? Sorri. Instinto de pai, filho.
Quando você ama alguém de verdade, você faz de tudo para proteger o que pode deixar para essa pessoa. Eu percebi que sua mãe estava mudando, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo. Bruno balançou a cabeça. Sempre achei que vocês fossem ter aqueles casamentos longos, sabe? Como os avós. Eu também achava, admiti. Mas as pessoas mudam, Bruno. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Sua mãe escolheu mudar para pior. O que você vai fazer agora? A pergunta ficou no ar por alguns segundos. O que um homem de 52 anos faz quando descobre que os últimos 30 anos da vida dele foram parcialmente mentira? Vou viver, respondi finalmente. Vou trabalhar, vou cuidar de você, vou cuidar desta casa e vou me divorciar da sua mãe da forma mais rápida e definitiva possível. Pai, sobre o dinheiro. Vocês têm conta conjunta, né? Tinham. Corrigi. Amanhã cedo vou ao banco resolver isso. Também vou trocar as fechaduras, cancelar os cartões extras, basicamente cortar todos os laços financeiros. Bruno assentiu aprovando. E se ela tentar criar problema? Brigar na justiça? Que tente. Tenho os documentos, tenho testemunhas do que aconteceu hoje. E tenho você do meu lado. Sempre, pai. Sempre. Dormimos pouco naquela noite. Eu, porque estava processando 30 anos de casamento que tinham acabado numa noite de domingo. Bruno, porque estava tentando entender como a mãe dele tinha se transformado numa pessoa que ele não reconhecia. Às 6:30 da manhã de segunda-feira, já estava de pé. Bruno também acordou cedo. Herdou de mim o hábito de levantar antes do sol, quando tinha problemas para resolver. Pai, que horas o banco abre? 8 horas. Mas primeiro vou ligar para o Edmilson. Edmilson era meu primo, advogado especializado em direito de família. 3 anos mais velho que eu, sempre foi o mais estudioso da família. Quando eu estava começando como técnico em refrigeração, ele já tinha escritório próprio. Edmilson? É o Hélio. Desculpa ligar cedo, mas preciso de você. Hélio, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A Sônia me traiu. Peguei ela e o amante tentando roubar minhas coisas de casa. Quero o divórcio o mais rápido possível. Houve uma pausa do outro lado da linha. Nossa, primo. Sinto muito. Pode vir aqui no escritório hoje de manhã? Umas 10 horas? Posso. Edmilson, tem uma coisa importante. A gente assinou separação parcial de bens quando casou, com cláusula de adultério. Ah, então o negócio muda completamente de figura. Traga todos os documentos que você tiver. Certidão de casamento, pacto antenupcial, comprovantes de bens, tudo. Depois de ligar para o Edmilson, Bruno e eu fomos ao banco. A gerente Dona Márcia nos conhecia há anos. Seu Hélio, que prazer vê-lo. E o Bruno também, como vai? Dona Márcia, preciso fazer algumas mudanças urgentes nas minhas contas. Expliquei a situação básica. Separação conjugal, necessidade de proteger meus bens. Dona Márcia, experiente em situações familiares complicadas, foi muito profissional. Vou bloquear todas as contas conjuntas, cancelar os cartões extras e abrir uma conta nova só no seu nome. O Bruno já tem procuração, então ele pode movimentar também. O processo levou 1 hora. Quando saímos do banco, senti como se tivesse cortado cordas que me prendiam a uma vida que não era mais minha. O escritório do Edmilson ficava no centro de Belo Horizonte, num prédio antigo, mas bem conservado. Ele nos recebeu com aquele jeito sério que eu lembrava desde criança, mas com o carinho de família. Senta aqui, Hélio. Bruno, você também. Conta tudo desde o início. Relatei toda a história. As suspeitas dos últimos meses, a ligação do seu Antônio, a descoberta do caso, a tentativa de roubo. Edmilson fez anotações detalhadas, pedindo esclarecimentos pontuais. E você tem o pacto antenupcial? Tenho. Coloquei o documento na mesa dele. Edmilson analisou cada página com cuidado de quem conhecia bem esse tipo de situação. Hélio, isso aqui é ouro. Pacto antenupcial com cláusula de adultério, registrado, sem vícios. A Sônia não tem direito a nada mesmo. Tem certeza? Absoluta. Ainda mais considerando que você tem testemunha, o vizinho que ligou,
e que flagrou ela tentando levar seus bens embora. Bruno se animou. Então ela não pode criar problema? Pode tentar, Edmilson respondeu, mas não vai conseguir nada. O máximo que ela consegue é arrastar o processo, mas o resultado final já está definido. Quanto tempo leva? Com essa documentação, se ela não contestar, uns 3 meses. Se ela quiser brigar, pode ir para 6 meses ou 1 ano. Mas o resultado vai ser o mesmo. Edmilson preparou todos os papéis necessários para dar entrada no divórcio. Ação de dissolução de sociedade conjugal, com pedido de confirmação do regime de separação de bens e declaração de adultério. Uma coisa, Hélio, ele disse, entregando uma cópia dos documentos para mim. Você tem como comprovar os bens que estão no seu nome? Tenho. Escritura da casa, documento do carro, comprovantes de compra dos eletrodomésticos, tudo. Perfeito. Vou anexar tudo ao processo. A Sônia vai ser citada e vai ter 15 dias para responder. Quando saímos do escritório, senti um peso saindo dos meus ombros. Finalmente estava tomando as rédeas da minha própria vida. Não demorou muito para a Sônia tentar entrar em contato. Na terça-feira à noite, meu telefone tocou. Era ela. Hélio, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar, Sônia. Qualquer coisa que você quiser falar, fala com o meu advogado. Você não pode ser tão radical assim. 30 anos de casamento não se joga fora por causa de um erro. Erro. Senti a raiva subindo. Você chama de erro me trair e tentar roubar minhas coisas? Eu não tentei roubar nada. Aquelas coisas eram minhas também. Não eram e não são. Você perdeu qualquer direito quando decidiu me trair. Hélio, eu sei que eu errei, mas podemos tentar reconstruir. Não podemos nada. O processo de divórcio já foi protocolado. Você vai ser notificada oficialmente nos próximos dias. Houve um silêncio do outro lado da linha. Processo de divórcio? Já? Já. E antes que você tente inventar alguma coisa, todos os nossos bens estão devidamente documentados e protegidos. Hélio, por favor. Tchau, Sônia. Desliguei o telefone e bloqueei o número dela. Bruno, que estava assistindo televisão na sala, olhou para mim. Era ela? Era. Tentando negociar. E aí? Não tem negociação. O que tinha que ser feito já foi feito. Na quinta-feira, ela apareceu na porta de casa. Eu estava chegando do trabalho quando vi o carro dela estacionado na rua. Ela estava sentada no degrau da porta esperando. Sônia, o que você está fazendo aqui? Hélio, por favor, me escuta, só 5 minutos. Não tenho nada para escutar. Se você tem algo para falar, fala com o Edmilson. É sobre o Bruno, ela disse jogando a última cartada. Parei. O que tem o Bruno? Ele é nosso filho, Hélio. Independente do que aconteceu entre a gente, ele é nosso filho. Bruno é meu filho. Corrigi. E ele já escolheu o lado dele quando viu você tentando roubar as coisas da minha casa. Roubar não, Hélio. Quantas vezes eu vou ter que explicar que... Você vai ter que explicar para o juiz, não para mim. Sônia mudou de estratégia. Hélio, eu sei que você está magoado. Tem direito de estar, mas você não pode usar nosso filho contra mim. Eu não estou usando ninguém contra ninguém. Bruno viu com os próprios olhos o que você fez. Ele viu uma situação que pode ser interpretada de várias formas. Ele viu você e seu amante carregando minhas coisas numa caixa. Que interpretação você quer que ele tenha? Sônia começou a chorar. Hélio, eu cometi um erro, eu sei. Mas não mereço perder meu filho por causa disso. Você não perdeu seu filho. Você perdeu o respeito dele. E você está feliz com isso? Está feliz em destruir nossa família? A pergunta me deixou boquiaberto pela cara de pau. Eu estou destruindo nossa família? Sônia! Não precisa gritar. Preciso sim. Você me traiu, tentou me roubar, mentiu para nosso filho. E agora está me acusando de destruir a família? Você podia ter tentado conversar comigo antes. Tentar entender. Entender o quê? Que você estava se sentindo sozinha? Que eu não te dava atenção suficiente? Sônia, isso não justifica a traição. Justifica não, mas explica. Não me interessa a explicação. Me interessa a solução. E a solução já está encaminhada. Bruno chegou nesse momento e viu a mãe chorando na porta de casa. Ele veio até nós. Mãe,
O que a senhora está fazendo aqui? Bruno, meu filho, você não pode me odiar pelo resto da vida por causa de um erro. Mãe, a senhora não cometeu um erro. A senhora fez escolhas. Escolheu trair o pai. Escolheu tentar levar as coisas dele embora. Escolheu mentir. Bruno, não, mãe. A senhora que tem que entender. Eu cresci vendo o pai trabalhar feito um condenado para dar tudo de melhor para a nossa família. Ele pagou minha escola, minha faculdade, me ajudou sempre que precisei. E a senhora retribuiu isso traindo ele. Sônia tentou se aproximar do Bruno, mas ele deu um passo para trás. Filho, você não entende a complexidade de uma relação de adultos. Mãe, eu tenho 28 anos. Não sou mais criança para a senhora me tratar como se eu não entendesse nada. Mas você não entende. Seu pai e eu estávamos há anos apenas dividindo a mesma casa. Não éramos mais um casal. E daí? Bruno elevou a voz. Isso dá direito a trair? Isso dá direito a roubar? Eu não roubei nada. A senhora estava literalmente saindo de casa com as coisas do pai numa caixa. Eram coisas que eu considerava minhas também. O relógio do bisavô era seu também? O aparelho de som que ele ganhou na aposentadoria era seu também? Sônia não soube o que responder. Ficou em silêncio por alguns segundos. Bruno, eu sou sua mãe. Você não pode simplesmente me cortar da sua vida. Ninguém está cortando ninguém, mãe. Mas a senhora tem que entender que perdeu a confiança de todo mundo nesta família. Família? Ela riu com amargura. Que família? Vocês dois contra mim? Não, mãe. Bruno respondeu com uma calma que me impressionou. O senhor, eu e o pai somos uma família. A senhora escolheu sair dessa família quando decidiu trair. Bruno! Sônia gritou. Eu sou sua mãe. Carreguei você no ventre por 9 meses. E o pai trabalhou 30 anos para nos sustentar. 30 anos, mãe. Todos os dias. Eu também trabalhei. Trabalhou sim, e ninguém está negando isso. Mas trabalhar não dá direito a trair e roubar. Sônia olhou para mim como se esperasse que eu interviesse a favor dela. Hélio, fala alguma coisa para ele. Falar o quê, Sônia? Que ele está errado, ele não está. Vocês são uns ingratos. Eu dediquei a minha vida para esta família. Dedicou até decidir trair. Respondi. Aí você dedicou sua vida para outro homem. Uma semana depois, Sônia foi oficialmente notificada do processo de divórcio. Edmilson me ligou para confirmar. Hélio, ela foi notificada hoje de manhã. Tem 15 dias para apresentar defesa. E se ela não apresentar? Aí o processo corre à revelia e fica mais rápido ainda. E se apresentar? Mesmo apresentando, ela não tem base legal para contestar. O pacto antinupcial é muito claro. Naquela mesma tarde, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Hélio, é o Rogério. Minha primeira reação foi desligar na cara, mas a curiosidade foi maior. O que você quer? Quero conversar com você. Homem com homem. A gente não tem nada para conversar. Tem sim, sobre a Sônia. A Sônia não é mais problema meu. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Olha, pode ser que você não acredite, mas eu não sabia que ela era casada no papel ainda. Ri da cara dele. Como assim não sabia? Vocês se conheceram no trabalho? Ela me disse que vocês estavam separados há mais de um ano, que só não tinham oficializado ainda por questão de burocracia. E você acreditou? Por que eu não acreditaria? Não é incomum hoje em dia. Rogério, mesmo que isso fosse verdade, o que vocês estavam fazendo na minha casa levando minhas coisas embora? Houve uma pausa. Ela disse que você tinha concordado em deixar algumas coisas para ela. E você acreditou nisso também? Hélio, eu sei que parece loucura, mas eu me apaixonei por ela. Quando a gente se apaixona, às vezes acredita no que quer acreditar. Pois é. E agora? Agora ela está desesperada. Não tem onde morar, não tem dinheiro. E você quer que eu faça o quê? Sinta pena dela? Quero que você saiba que ela está arrependida. Arrependida de ter sido pega, só isso. Hélio, ela me pediu para falar com você, para ver se vocês conseguem chegar num acordo. Que tipo de acordo? Ela está disposta a abrir mão do divórcio litigioso se você der uma ajuda financeira para ela se estabilizar. Fiquei em silêncio por alguns segundos,
processando a audácia da proposta. Deixa eu ver se entendi. Falei finalmente. Ela me traiu, tentou me roubar e agora quer que eu pague para ela ir embora? Não é bem assim. É exatamente assim, Rogério. E sabe o que você pode falar para ela? Que ela não vai ver R$1 meu. Nem hoje, nem nunca. Hélio, vocês foram casados por 30 anos. E em 30 anos eu dei tudo para ela. Paguei escola do filho dela, paguei faculdade, paguei casamento, paguei tudo que ela quis. E ela retribuiu me traindo. Mas agora ela não tem nada. Deveria ter pensado nisso antes de decidir trair. E quanto ao Bruno? O que tem o Bruno? Ela quer ver o filho. Bruno tem 28 anos. Se ele quiser ver a mãe, vai ver. Se não quiser, não vai. Isso não é comigo. Hélio, pensa bem. Vocês têm um filho juntos. Uma história juntos. Vale a pena destruir tudo isso? Quem destruiu foi ela, não eu. Mas você pode reconstruir. Não quero reconstruir. Quero seguir minha vida em paz. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para Bruno. Filho, o Rogério acabou de me ligar. O amante da minha mãe? O que ele queria? Sua mãe está querendo fazer um acordo. Quer que eu pague uma quantia para ela se estabilizar. Bruno riu. Pai, me fala que o senhor mandou ele tomar no... Mandei ele falar para sua mãe que ela não vai ver R$1 meu. Ainda bem. Pai, a senhora não merece nada. 2 semanas depois da notificação, Edmilson me ligou com novidades. Hélio, a Sônia apresentou defesa. Era esperado, né? Era. Mas o que ela está alegando é interessante. Ela está contestando a validade do pacto antenupcial. Pode fazer isso? Pode tentar. Ela está alegando que assinou sob coação, que não entendeu direito o que estava assinando. Coação? Ela estava grávida, não estava sendo ameaçada. Pois é uma alegação fraca, mas ela tentou. Também está pedindo revisão do regime de bens e alegando que contribuiu para a aquisição dos bens durante o casamento. E agora? Agora vamos rebater tudo isso. Você tem como comprovar que ela assinou o pacto por vontade própria? Tenho. Na época, ela até insistiu para assinar. Disse que queria proteger o que cada um tinha. Perfeito. E sobre os bens? Tenho comprovante de tudo. Todos os eletrodomésticos, móveis, reforma da casa, tudo foi comprado com dinheiro da minha conta. Então está tranquilo. É só questão de tempo. Naquela noite, Sônia me ligou novamente. Desta vez, ela estava claramente desesperada. Hélio, por que você está sendo tão cruel comigo? Cruel? Eu estou sendo justo. Você sabe que eu não tenho onde morar. Estou na casa da minha irmã, dormindo no sofá. Problema seu. Hélio, pelo amor de Deus, 30 anos de casamento. Exato. 30 anos que você jogou fora quando decidiu me trair. Eu errei, eu sei. Mas todo mundo merece uma segunda chance. Você teve suas chances, Sônia. Teve chances de me contar que não estava feliz no casamento. Teve chances de pedir separação de forma decente. Escolheu me trair e tentar me roubar. Eu não tentei te roubar. Então o que você estava fazendo com minhas coisas numa caixa? Eu achei que tinha direito. Você não tem direito a nada. E o juiz vai confirmar isso. Hélio, eu preciso de ajuda. Não tenho dinheiro, não tenho onde morar. Arruma um emprego melhor, pede ajuda para seu namorado. O Rogério. A gente terminou. Isso me surpreendeu. Terminaram? Por quê? Porque ele descobriu que eu menti sobre várias coisas. Sobre nossa separação, sobre os bens, sobre você ter concordado. Ah, então agora vocês terminaram? Hélio, eu fiz besteira. Uma besteira enorme. Mas não mereço ficar na miséria por causa disso. Eusônia, deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. O quê? O Rogério me ligou semana passada. Sabe o que ele me disse? O quê? Que você mentiu para ele desde o início. Disse que a gente estava separado há mais de 1 ano, que você tinha direito aos bens, que eu tinha concordado com você levar as coisas. Houve silêncio do outro lado da linha. Sônia, você está aí? Estou. A voz dela saiu baixa. Quer dizer que você não só me mentiu. Mentiu para ele também. Enganou todo mundo. Hélio, eu estava confusa. Não sabia como lidar com a situação.
A situação. Que situação? A situação de estar traindo o marido? A situação de não ser feliz no casamento há anos e não saber como resolver isso. Resolve pedindo separação, Sônia. Não mentindo, traindo e roubando. Eu não roubei. Chega. Eu estou cansado dessa conversa. Você quer algo de mim? Fala com o Edmilson. Comigo você não fala mais. Hélio, por favor. Desliguei o telefone e decidi que era a última vez que atenderia a ligação dela. Na manhã seguinte, Bruno apareceu em casa antes de ir trabalhar. Pai, a mãe me ligou ontem à noite. E aí? Ela estava chorando, desesperada. Disse que vocês terminaram o relacionamento deles. Pois é, parece que o namorado não gostou de descobrir que foi enganado também. Pai, ela me pediu para interceder por ela. E você vai fazer isso? Bruno me olhou nos olhos. Pai, ela é minha mãe. Eu não consigo simplesmente esquecer 30 anos da minha vida. Senti o coração apertar. Era exatamente isso que eu tinha medo que acontecesse. Bruno, o que você está querendo me dizer? Estou querendo dizer que talvez a gente possa ajudar ela a se estabilizar. Não voltando com ela, mas dando uma força até ela conseguir se virar sozinha. Filho, você sabe o que ela fez. Sei, e não concordo. Mas também sei que ela é minha mãe, e não consigo simplesmente deixar ela na miséria. Bruno, você é adulto. Se quer ajudar sua mãe, tem todo o direito. Mas comigo ela não conta. Pai, não estou pedindo para o senhor voltar com ela. Estou pedindo para talvez darmos uma ajuda financeira temporária. Para quê? Para ela se estabelecer com outro homem? Para ela continuar vivendo à custa dos outros? Para ela ter dignidade, pai. Para não ter que dormir no sofá da casa da irmã. Dignidade? Senti a raiva subindo. Onde estava a dignidade quando ela me traiu? Onde estava a dignidade quando tentou roubar minhas coisas? Pai, eu sei que ela errou. Errou feio, mas é minha mãe. E eu sou seu pai, e sou eu que estou sendo prejudicado nessa história toda. Bruno ficou quieto por um momento. Pai, o senhor tem razão, desculpa. Bruno, não precisa pedir desculpa. Você tem bom coração, filho. Sempre teve. Mas às vezes ter bom coração demais pode ser um problema. Como assim? Sua mãe está contando exatamente com isso. Com o seu bom coração. Ela sabe que você não consegue ver ela sofrendo, então está usando isso para tentar conseguir o que quer. O senhor acha que ela está me manipulando? Tenho certeza. Bruno pensou por alguns segundos. E se eu der uma ajuda para ela com o meu próprio dinheiro? Sem envolver o senhor? Bruno, seu dinheiro é seu. Você faz o que quiser com ele. Mas não espere que eu aprove. Pai, eu preciso ter paz de consciência. Não consigo simplesmente ignorar que minha mãe está passando dificuldade. Tudo bem, filho, mas deixa eu te dar um conselho. Se você decidir ajudar ela, coloca limites muito claros. Prazo determinado, valor fixo, e deixa bem claro que é uma ajuda temporária. Por quê? Porque se você não colocar limites, ela vai sugar você pelo resto da vida. 2 meses depois, chegou o dia da audiência de conciliação. Edmilson me explicou que era um procedimento padrão. O juiz tenta fazer as partes chegarem a um acordo antes de julgar o processo. Hélio, leva todos os documentos. Pacto antinupcial, comprovantes dos bens, tudo. Edmilson, tem chance de eu ter que aceitar algum acordo? Nenhuma. Com a documentação que você tem, a posição dela é insustentável. Mas é bom estar preparado para qualquer coisa. Bruno quis ir comigo, mas achei melhor não levar. Era uma questão entre mim e Sônia. A audiência foi marcada para 2 horas da tarde no Fórum Lafayette. Cheguei às 1h30, encontrei Edmilson na porta e entramos juntos. Sônia já estava lá, acompanhada de um advogado que eu não conhecia. Ela estava diferente, mais magra, com uma aparência cansada que não disfarçava nem com maquiagem. Boa tarde, cumprimentei friamente. Boa tarde, Hélio. Ela respondeu, evitando olhar nos meus olhos. O juiz, doutor Roberto Andrade, era um homem de uns 50 anos, experiente que foi direto ao ponto. Bem, estamos aqui para tentar uma conciliação no processo de divórcio entre o senhor Hélio Azevedo e a senhora Sônia Azevedo. Senhora Sônia,
A senhora gostaria de apresentar alguma proposta? O advogado dela se manifestou. Meritíssimo. Minha cliente reconhece que houve falhas na relação, mas gostaria de propor uma divisão amigável dos bens adquiridos durante o casamento. Dr. Edmilson, meritíssimo. Meu cliente tem pacto antinupcial com cláusula específica sobre adultério. A requerida perdeu qualquer direito aos bens quando cometeu o adultério. O juiz examinou os documentos que Edmilson apresentou. Senhora Sônia, a senhora tinha conhecimento desta cláusula quando assinou o pacto? Sônia hesitou. Meritíssimo, eu estava grávida na época. Não tinha maturidade para entender as implicações. A senhora tinha 22 anos e ensino médio completo. O juiz observou. Além disso, vejo aqui que o pacto foi explicado por um advogado antes da assinatura. O advogado dela tentou argumentar. Meritíssimo, minha cliente contribuiu durante 30 anos para a formação do patrimônio familiar. Doutor, o juiz o interrompeu. A cláusula é clara. Em caso de adultério comprovado, a parte culpada perde os direitos. O senhor Hélio tem como comprovar o adultério? Edmilson apresentou as declarações. A do seu Antônio sobre os gritos na casa, a do Bruno sobre ter presenciado a tentativa de retirada dos bens e minha própria declaração detalhando os fatos. Doutor, tentou o advogado de Sônia, essas são apenas alegações. São testemunhas idôneas. O juiz rebateu. E há o flagrante da tentativa de remoção de bens da residência conjugal sem conhecimento do cônjuge. O juiz se dirigiu diretamente para Sônia. Senhora, a senhora nega o adultério? Sônia baixou a cabeça. Não nego, meritíssimo. Então não há o que conciliar aqui. O pacto antinupcial é válido e será cumprido. O juiz continuou. Vou decretar a dissolução da sociedade conjugal. Todos os bens permanecem com o senhor Hélio, conforme estipulado no pacto antenupcial. A senhora Sônia não fará jus a qualquer divisão patrimonial. Sônia começou a chorar. Meritíssimo, mas eu não tenho onde morar. Senhora, isso deveria ter sido considerado antes de violar os termos do seu pacto nupcial. O juiz respondeu sem alterar o tom. Meritíssimo, o advogado dela insistiu. Ao menos uma pensão alimentícia temporária. Negado. A requerida é economicamente ativa, tem emprego, e perdeu qualquer direito a suporte financeiro do requerente devido ao adultério. Edmilson me cutucou discretamente. Estava tudo decidido a nosso favor. O prazo para recursos é de 15 dias. Não havendo recurso, a sentença transita em julgado automaticamente. Quando saímos do fórum, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter justiça, tristeza por ver 30 anos da minha vida sendo oficialmente encerrados numa sala fria de tribunal. Hélio, Edmilson me disse na escadaria, você ganhou completamente. Ela não tem como recorrer dessa decisão. Edmilson, ela pode tentar alguma coisa? Pode tentar, mas não tem base legal nenhuma. O processo foi perfeito. No caminho para casa, meu telefone tocou. Era Bruno. Pai, como foi? Ganhamos tudo, filho. Ela não ficou com nada. E como ela reagiu? Chorou. Tentou pedir pelo menos uma pensão temporária, mas o juiz negou. Pai, posso te encontrar em casa? Preciso conversar com o senhor. Claro, filho. Estou indo para lá agora. Bruno já estava me esperando quando cheguei em casa. Pela expressão dele, percebi que a conversa seria séria. Pai, a mãe me ligou desesperada depois da audiência. E aí? Ela está implorando para eu convencer o senhor a aceitar algum tipo de acordo. Que tipo de acordo? Ela está disposta a aceitar qualquer coisa. Só quer uma ajuda para se estabelecer. Sentei na poltrona da sala e olhei para meu filho. Bruno, você quer mesmo que eu ajude ela? Pai, não é que eu quero, é que ela é minha mãe e está desesperada. E quando ela me traiu, pensou que eu ficaria desesperado também. Não pensou, ela errou feio. Então por que eu deveria recompensar o erro dela? Bruno ficou quieto por um momento. Pai, posso falar uma coisa que talvez o senhor não queira ouvir? Pode. O senhor não acha que está sendo um pouco vingativo demais? A pergunta me pegou desprevenido. Vingativo?
Sim, pai, eu entendo a raiva, entendo a decepção. Mas deixar a mãe na miséria completa... Bruno, sua mãe tem emprego. Não está na miséria. Está sem os luxos que estava acostumada a ter às minhas custas. Pai, ela está dormindo no sofá da casa da irmã. E daí? Quando eu era jovem, dormia no sofá da casa dos outros também. Faz parte da vida. Mas ela tem 47 anos, pai. E eu tenho 52. E estava trabalhando feito um condenado para sustentar ela enquanto ela me traía. Bruno suspirou. Pai, o senhor tem razão em tudo que está falando. Mas, não sei, acho que o senhor podia ser um pouco mais generoso. Generoso? Senti a raiva subindo. Bruno, eu fui generoso demais a vida toda. Paguei tudo para ela, dei tudo o que ela quis e ela retribuiu me traindo. Eu sei, pai, mas 2 vinganças não fazem um acerto. Isso não é vingança, filho. Isso é justiça. Bruno se levantou e começou a andar pela sala. Pai, posso sugerir uma coisa? Pode. E se a gente fizer o seguinte, o senhor dá uma ajuda pequena para ela por uns 6 meses. Só para ela conseguir alugar um lugar e se organizar. Depois disso, ela se vira sozinha. Por que eu faria isso? Por mim, pai. Porque eu estou no meio dessa situação e está sendo muito difícil para mim. Olhei para meu filho e vi a angústia real no rosto dele. Bruno sempre foi um rapaz de bom coração e estava genuinamente sofrendo com a situação da família. Bruno, quanto seria essa ajuda pequena? Sei lá, uns R$ 1.500 por mês durante 6 meses, só para ela conseguir alugar um apartamento pequeno. R$ 9.000? É, pai. R$ 9.000 que fariam uma diferença enorme na vida dela e que para o senhor não é tanto assim. Pensei na proposta. R$ 9.000 realmente não era uma quantia que faria falta para mim. Minha casa estava quitada. Eu tinha uma reserva boa no banco. E meu trabalho pagava bem. E depois desses 6 meses, depois ela se vira sozinha, sem mais nenhuma ajuda. E você tem certeza de que ela não vai tentar esticar isso? Pai, se ela tentar, eu mesmo corto. Prometo. Bruno, você está me pedindo isso porque genuinamente acha que é o certo? Ou porque não aguenta mais sua mãe enchendo seu saco? Bruno riu sem graça. Um pouco dos dois, para ser sincero. Pelo menos você é honesto. Pai, o que o senhor acha? Fiquei em silêncio por alguns minutos, pensando. Parte de mim queria que Sônia se ferrasse completamente. Mas outra parte de mim reconhecia que Bruno estava sofrendo. E que talvez uma pequena ajuda realmente pudesse fechar esse capítulo de forma mais tranquila. Tudo bem, falei finalmente. Sério, mas com condições muito claras. Primeiro, são 6 meses apenas, não um dia a mais. Segundo, ela assina um termo de compromisso dizendo que renuncia a qualquer outra reivindicação sobre mim ou meus bens. Terceiro, qualquer tentativa de esticar o prazo, corta na hora. Pai, obrigado. Eu sabia que o senhor ia entender. Não estou fazendo isso por ela, Bruno. Estou fazendo por você. No dia seguinte, liguei para Edmilson para explicar a situação. Hélio, você tem certeza disso? Tenho, mas quero tudo muito bem documentado. Quero um acordo por escrito, assinado e registrado. Vou preparar um termo de transação. 6 parcelas de R$ 1.500, com cláusula de renúncia total a qualquer outra reivindicação. Perfeito. Liguei para Sônia através de Bruno. Ela aceitou a proposta imediatamente. Pai, Bruno me disse depois de ligar para ela. Ela está muito grata. Ela que não confunda gratidão com direito. Não vai confundir. Ela entendeu que é uma ajuda por generosidade, não uma obrigação. 2 dias depois, estávamos novamente no escritório do Edmilson. Sônia chegou pontualmente, acompanhada do mesmo advogado da audiência. Boa tarde. Ela cumprimentou quando entrou. Boa tarde. Respondi secamente. Edmilson leu todos os termos do acordo em voz alta. 6 parcelas mensais de R$ 1.500, sendo a primeira paga hoje. Em contrapartida, a senhora renuncia expressamente a qualquer reivindicação futura sobre bens, pensão ou qualquer outro benefício do senhor Hélio Azevedo. Concordo, Sônia disse. A senhora entende que após o pagamento da 6ª parcela,
Não haverá mais nenhuma obrigação do Sr. Hélio para com a senhora? Entendo e concordo. Assinamos o acordo. Paguei a primeira parcela ali mesmo em dinheiro. Sônia guardou o envelope na bolsa com mãos trêmulas. Hélio, ela disse quando estávamos saindo. Obrigada. Não me agradeça. Agradeça ao Bruno. Mesmo assim, obrigada. Sônia, uma coisa, isso aqui é tudo que você vai ver de mim. Não tente contato, não tente estender prazo, não tente nada. Está claro? Está claro. Os 6 meses se passaram sem incidentes. Todo mês eu depositava os R$ 1.500 na conta que Sônia abriu, e ela nunca tentou contato direto comigo. Bruno servia de intermediário quando necessário, mas mesmo isso foi diminuindo com o tempo. Sônia conseguiu alugar um apartamento pequeno num bairro mais afastado e estava se virando com o salário dela e a ajuda temporária. Pelo que Bruno me contava, ela parecia estar se adaptando à nova realidade. Pai, a mãe está bem mais calma, ele me disse um dia. Acho que finalmente entendeu que a vida dela mudou para sempre. E como você está se sentindo com essa situação toda? Melhor, pai, muito melhor. Sabia que o senhor ia tomar a decisão certa. No último mês do acordo, Sônia tentou conversar com Bruno sobre a possibilidade de estender a ajuda por mais alguns meses. Mãe, não. Bruno foi categórico. O acordo era por 6 meses. Acabou. Mas, filho, ainda estou me organizando. Mãe, a senhora teve 6 meses para se organizar. O pai foi muito generoso, mais que isso não dá. Mas e se eu conseguir pagar de volta depois? Mãe, esquece. Não insista nisso. Quando Bruno me contou sobre essa conversa, senti que tinha tomado a decisão certa. Sônia estava exatamente fazendo o que eu imaginava, tentando esticar a situação. Pai, mas eu já cortei. Falei bem claro que não ia rolar. Ainda bem. Se você tivesse cedido, ela ia querer estender indefinidamente. Eu sei. Aprendi com o senhor. No dia do último depósito, escrevi um bilhete junto com o dinheiro. Esta é a última parcela conforme acordado. A partir de hoje, você está por sua própria conta. Boa sorte. Bruno entregou pessoalmente para ela. Como ela reagiu? Chorou um pouco, mas aceitou. Disse que entende. Espero que realmente entenda. 1 ano se passou desde aquela noite de domingo que mudou minha vida completamente. Bruno e eu desenvolvemos uma relação ainda mais próxima, se isso era possível. Ele almoçava comigo todo domingo, e eu o ajudei a dar entrada no financiamento de um apartamento maior. Pai, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Pode. O senhor não sente falta da mãe? Nem um pouquinho? A pergunta me fez refletir. Sinto falta da mulher que eu achava que ela era, Bruno. Não sinto falta da mulher que ela realmente é. Como assim? Eu era casado com uma ilusão. Achava que sua mãe era uma pessoa, mas ela era outra completamente diferente. Sinto falta da ilusão, não da realidade. E o senhor não pensa em conhecer outra pessoa? Por enquanto não. Estou bem sozinho. Tenho meu trabalho, tenho você, tenho minha casa, minha tranquilidade. Pai, o senhor merece ser feliz. Eu sou feliz, filho. Mais feliz do que era há 1 ano. E era verdade. Minha casa estava mais silenciosa, mas era um silêncio de paz, não de tensão. Não tinha mais que ficar adivinhando onde Sônia estava, com quem estava, porque chegava tarde. Minha vida havia se tornado previsível de uma forma boa. Bruno continuava vendo a mãe ocasionalmente, talvez uma vez por mês. Ela parecia estar se adaptando à nova vida, trabalhando e morando sozinha. Pai, a mãe perguntou se podia mandar um cartão de aniversário para o senhor. Para quê? Sei lá. Talvez tentando manter algum tipo de civilidade. Bruno, deixa bem claro para ela que não quero nenhum tipo de contato. Cartão, mensagem, nada. Ela não vai gostar. O que ela gosta ou deixa de gostar não é mais problema meu. 2 anos após o divórcio, minha vida havia se estabilizado completamente numa rotina que me trazia paz real. Acordava às 6, tomava café, ia trabalhar, voltava para casa, jantava assistindo jornal e dormia cedo. Fim de semana, cuidava da casa, visitava Bruno e às vezes saía com os amigos do trabalho. Era uma vida simples,
mas era minha vida. Não tinha que dar satisfação para ninguém. Não tinha que suspeitar de nada. Não tinha que fingir que estava tudo bem quando não estava. Pai, Bruno me disse num domingo, o senhor parece 10 anos mais jovem. Como assim? Não sei explicar. O senhor está com uma cara mais tranquila, menos cansada. Era verdade. Eu dormia melhor, comia melhor, até minha pressão arterial tinha baixado. A médica do posto de saúde comentou na última consulta que eu parecia outra pessoa. Sônia, pelo que Bruno me contava, estava se virando bem sozinha. Tinha até conhecido um homem novo, um viúvo de 50 anos que morava no mesmo prédio que ela. Pai, não fica com ciúme, não? Ciúme? De quê? De saber que a mãe está com outro homem. Bruno, eu torço para que ela seja feliz com outra pessoa. Quanto mais feliz ela estiver longe de mim, melhor. Sério? Sério. O problema nunca foi ela estar com outro homem. O problema foi ela me trair e tentar me roubar. Se agora ela quer ser honesta com o novo namorado, ótimo. Bruno sorriu. Pai, o senhor é uma pessoa melhor que eu. Não sou, não. Só aprendi que guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o inimigo morra. A casa, que no início parecia grande demais para um homem só, agora tinha o tamanho certo. Transformei o quarto que era da Sônia numa sala de leitura, com uma poltrona confortável e uma estante cheia de livros que sempre quis ler, mas nunca tinha tempo. Foi num sábado de manhã, quase 3 anos depois do divórcio, que encontrei Sônia por acaso no supermercado. Ela estava na seção de laticínios quando me viu e ficou claramente desconfortável. Hélio, ela disse, forçando um sorriso. Sônia, respondi, mantendo a educação básica. Como você está? Bem. E você? Bem também. Trabalhando, tocando a vida. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ela estava diferente, mais magra, cabelo mais curto, roupas mais simples. Parecia mais velha também, como se os últimos 3 anos tivessem pesado mais para ela que para mim. Hélio, posso falar uma coisa? Pode. Eu queria te pedir desculpas. De verdade. Desculpas pelo quê especificamente? Por tudo. Pela traição, pela tentativa de levar suas coisas, por ter mentido, por ter destruído nossa família. Olhei para ela e vi que a conversa era genuína. Não estava tentando conseguir nada, apenas tentando fazer as pazes com o próprio passado. Obrigado pelas desculpas, respondi. Aceito. Sério? Sério, não guardo mais mágoa de você, Sônia. Hélio, você é uma pessoa muito melhor que eu. Não sou melhor nem pior que ninguém, só aprendi a seguir em frente. Eu também estou tentando. Pelo que Bruno me conta, você está conseguindo. Bruno fala de mim para você? Às vezes. Ele me conta que você está bem, que conheceu alguém. Conheci sim. O Antônio. É uma boa pessoa. Fico feliz por você. E era verdade. Eu realmente ficava feliz em saber que ela estava reconstruindo a vida de forma honesta. Hélio, posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Você conheceu alguém também? Não. E não estou procurando. Por que não? Porque estou bem sozinho. Descobri que gosto da minha própria companhia. Sônia assentiu como se entendesse. Hélio, eu estraguei tudo, né? Estragou, mas a vida seguiu. Você me perdoa? A pergunta me pegou desprevenido. Sônia, eu te perdoei há muito tempo. Perdoar não significa esquecer ou voltar a confiar, mas significa não deixar que o ressentimento me consuma. Obrigada. De nada. Cuida da sua vida, Sônia. E seja honesta com o Antônio. Estou sendo. Contei toda a nossa história para ele. Ele sabe que eu cometi erros graves. E ele aceitou? Aceitou. Disse que todo mundo merece uma segunda chance. Então aproveita essa segunda chance. E não estraga. Saímos do supermercado por direções diferentes. Quando cheguei em casa, fiquei pensando no encontro. Era estranho conversar normalmente com uma pessoa que havia sido minha esposa por 30 anos e que havia destruído nosso casamento. Mas também foi libertador. Ver que ela estava bem, que estava tentando reconstruir a vida de forma honesta,
Me fez sentir que minha decisão de dar aquela ajuda de 6 meses havia sido acertada. Tinha permitido que ela se estabelecesse sem se humilhar. E agora, ela estava caminhando com as próprias pernas. Liguei para Bruno para contar sobre o encontro. Pai, como foi? Foi bom. Ela pediu desculpas, disse que está tentando reconstruir a vida. E como o senhor se sentiu? Bem, em paz. Pai, posso falar uma coisa? Estou orgulhoso do senhor. Por quê? Pela forma como lidou com tudo isso. Poderia ter sido vingativo, cruel, mas escolheu ser justo. E no final, todo mundo saiu ganhando. Todo mundo? É, pai. A mãe aprendeu a andar com as próprias pernas. Eu aprendi lições importantes sobre relacionamento e o senhor descobriu que é capaz de ser feliz sozinho. Bruno tinha razão. Aquela situação horrível que quase me destruiu havia se transformado numa oportunidade de crescimento para toda a família. Hoje, 5 anos depois daquele domingo que mudou minha vida, posso dizer que sou um homem genuinamente feliz. Minha rotina continua simples, mas preenchida de coisas que realmente importam. Bruno se casou há 2 anos com uma moça maravilhosa, a Fernanda. E eles estão esperando o meu primeiro neto. A casa que sobrou da herança que Sônia não recebeu vai ser o presente que vou dar para eles quando a criança nascer. Pai, o senhor não precisa fazer isso. Bruno protestou quando contei o plano. Preciso sim. Para que mais eu vou usar essa casa? Prefiro ver você criando seu filho aqui do que deixar tudo parado quando eu morrer. Sônia continua com o Antônio. Pelo que sei, eles estão bem. Ela aprendeu realmente com os erros e construiu um relacionamento baseado na honestidade. De vez em quando nos cumprimentamos na rua, sempre com educação, mas sem proximidade. Edmilson me disse que nunca viu um caso de divórcio que terminou tão bem para todas as partes. Hélio, você fez tudo certo. Foi firme quando precisava ser firme, generoso quando podia ser generoso. Edmilson, eu só tentei ser justo. E conseguiu. Sua ex-mulher aprendeu a se virar sozinha. Seu filho te admira ainda mais. E você descobriu uma paz que não tinha há anos. Descobri também que gosto de cuidar da casa, de cozinhar para mim mesmo, de ler sem interrupção, de assistir os jogos sem ter que negociar o controle remoto. Descobri que solidão e solitude são coisas muito diferentes. Solidão é quando você está sozinho e se sente mal com isso. Solitude é quando você está sozinho e se sente bem. Eu vivo em solitude, não em solidão. Às vezes me perguntam se eu não sinto raiva do tempo perdido com Sônia. Não sinto. Aqueles 30 anos não foram perdidos. Eles me deram o Bruno, me ensinaram lições importantes, me fizeram crescer como pessoa. O erro da Sônia não apaga os momentos bons que vivemos. Apaga a confiança, apaga o futuro que poderíamos ter tido juntos, mas não apaga a história que construímos. Bruno me perguntou outro dia: Pai, o que o senhor aprendeu com tudo isso? Aprendi que a gente não pode controlar as escolhas dos outros, filho. Só pode controlar as próprias reações às escolhas dos outros. E qual foi a reação certa? A que me trouxe paz sem me tornar uma pessoa amarga. Pai, o senhor acha que fez tudo certo? Acho que fiz o melhor que pude com as informações que tinha na época. Errei algumas coisas, provavelmente. Mas, no final, consegui sair dessa situação sendo uma versão melhor de mim mesmo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela noite de domingo foi o melhor presente que o destino poderia ter me dado. Me libertou de um casamento que estava morto há anos, me aproximou ainda mais do meu filho e me ensinou que eu sou capaz de ser feliz por conta própria. A casa continua a mesma, mas agora ela é realmente minha casa. Cada cômodo tem minha personalidade. Cada objeto foi escolhido por mim. É um lar de verdade, não apenas um lugar onde 2 pessoas dividiam espaço. E quando meu neto nascer, essa casa vai voltar a ter criança correndo pelos corredores, vai voltar a ter risadas nas paredes, vai voltar a ser uma casa de família. Uma família que aprendeu que o amor verdadeiro não é apenas estar junto, mas também saber quando se separar com dignidade.
Uma família que descobriu que perdoar não significa aceitar tudo, mas significa não deixar que os erros dos outros destruam nossa própria capacidade de ser feliz. Foi assim que aprendi que às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem. Se você gostou desta história, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. Para ouvir a próxima história, clique no vídeo sugerido ao lado. Obrigado por assistir.